Olá, último estudo do livro do Apocalipse, capítulo 20 a 22. Antes de iniciar o estudo, queria agradecer a todos que ficaram firmes nesse tempo. Foram mais de 10 lives, né? Mais de 10 lives, então é um estudo intenso do livro de Apocalipse. Mas como foi a proposta, a gente descobriu ou desvendou os mistérios do Apocalipse, trazendo uma leitura, um estudo bem sucinto ou bem voltado a tudo aquilo que a Bíblia fala sobre o fim de tudo, não só no livro de Apocalipse. E eu pedi sugestões para que vocês possam nos ajudar a fazer os próximos estudos. Eu gostaria de deixar os livros da Bíblia por um tempo e estudar alguns assuntos. Então, eu estou pensando em alguns assuntos que é muito pertinente, talvez três estudos ou menos sobre um assunto e tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Vamos esperar um pouquinho mais o pessoal chegar. Você pode se inscrever no nosso canal, dar o seu joinha, compartilhar esse vídeo com outros amigos, chamá-los para assistir agora, ainda dá tempo, e assim a gente pode alcançar mais gente e desvendar então aqueles mitos que nós encontramos em filmes, em mensagens por aí que falam do Apocalipse, mas pouco tem a ver com aquilo que realmente ele diz. Basicamente nós vimos que esse é um livro do casamento de Jesus com a noiva, sua noiva, Jesus, a igreja. Ele é o Cordeiro, ele é o Senhor, Rei dos Reis, e está desposando a igreja, que somos nós. E agora nesse último ponto, no último ponto que fala sobre o milênio, juízo final, novo céu e nova terra, nova Jerusalém, vamos fechar o livro de uma forma tremenda, desvendando então aquilo que está escrito nesses capítulos. Muito bem, vamos lá, abra sua Bíblia, pegue caderno, lápis, eu creio que você já tenha na mão, e vamos estudar os últimos 3 capítulos do livro de Apocalipse. No capítulo 20, esse é o mais polêmico de todo o livro do Apocalipse. Por quê? Ele fala de um tempo chamado milênio. Há muitas versões, mas basicamente duas: aqueles que acreditam no milênio de 1000 anos literal e outros que não. Outros interpretam que não existe esse tempo milenar. Bom, em toda a análise que nós fizemos do livro de Apocalipse, a gente chegou a algumas conclusões muito claras. Volta e meia, os blocos, né, de estudo, eles apontam para as mesmas coisas, em ângulos diferentes. A destruição da besta, por exemplo, a destruição das testemunhas, falsas testemunhas, enfim, a destruição da prostituta, todos eles não foram sequenciais, foram todos juntos, mas nós olhamos de ângulos diferentes, e assim que o livro de Apocalipse traz. Então vamos lá. A ideia de um milênio literal foi bem combatida pelos reformadores, e eles de fato não acreditam no milênio. Eu também não acredito no milênio, eu sou amilenista, e tem razões muito claras de tudo aquilo que nós já vimos até aquilo que nós vamos ver agora, refutando esse ponto. A gente viu que, por exemplo, no capítulo 11, verso 18, anunciando o dia do juízo do Apocalipse, também no capítulo 12, verso 5, ele descreve então aquilo que vai acontecendo, mas é um fechamento onde todos os capítulos, onde todos os demais capítulos são os mesmos fatos, de ângulos diferentes. Então, o milênio acontece
Alguns acham que acontece após a segunda vinda de Jesus, mas esse fato não tem respaldos bíblicos. Por quê? Porque eles têm várias dificuldades. Primeiro, porque ele não encontra a ideia de um milênio terrenal, da segunda vinda de Jesus, né? E não encontra em lugar nenhum nas epístolas paulinas. A gente não encontra Pedro falando sobre isso, João falando sobre isso, Jesus falando sobre isso. Nenhum deles fala sobre isso e fala das demais coisas que nós apresentamos até então. Então não tem respaldo bíblico para isso. Segundo, porque o Novo Testamento ensina que a volta de Cristo é uma vez só, a volta. E o milênio pressupõe duas vindas, duas ressurreições. Enfim, a gente já vai entender bem essa questão do milênio. Terceiro, porque interpretar milênio como literal, 1000 anos, né? Num livro que está cheio de simbologia, é difícil, é complicado. Nós vimos isso durante todo o estudo do Apocalipse, os símbolos que existem nessa numerologia, enfim, e é muito difícil acreditar que nós vamos ter 1000 anos de reinado para que depois tenha uma rebelião, para que depois tenha a destruição. Nós estamos vendo o livro do Apocalipse desvendando os mistérios de fato, estamos tirando todo aquelas camadas que impedem a gente de não entender profundamente o livro. Então, entender também que Jesus vai ter um reinado físico aqui nesse mundo, enquanto o seu ensino todo é de um reino espiritual, é difícil de acreditar. Outro também é a questão outro ponto também que conflita, é que o milênio na Terra, né, coloca, segundo eles, uma preeminência, isso não tem na Bíblia, tá? Uma preeminência nos judeus. As pessoas olham para Jerusalém como o relógio do mundo, olham os judeus como vai ser lá em Jerusalém o trono de Jesus, etc, etc. Bem, nas escrituras eu não encontro nada disso, pelo contrário, eu encontro o fato de que não existe mais judeu, grego, bárbaro, cítaro, não existe mais raça, existe uma só igreja, a noiva de Jesus. O ponto central do Apocalipse é o casamento de Jesus com a sua noiva, não tem mais outra coisa nesse sentido. Então outra coisa que conflita é que a ideia de um milênio terrenal, onde tem duas ressurreições, eu já falei, é difícil, porque Jesus fala sobre uma ressurreição, João 5, 28, 29, capítulo 6 de João, verso 30 a 40, enfim. Outra coisa é que a ideia de um milênio cria a dificuldade de convivência do Cristo glorificado com os santos glorificados vivendo ainda em carne. Filipenses capítulo 3, verso 21 fala sobre isso. Então, não há como, há um conflito aí, há alguma coisa errada aí, pensar que existe um milênio e que Jesus vai reinar nesse milênio. Outra coisa é a ideia de que as nações estarão reinando com Jesus 1000 anos e depois tem uma rebelião, né, no capítulo 20 de Apocalipse, versos 7 a 9, fala sobre isso. É uma rebelião, é uma coisa estranha, não existe, não há esse fato. Uma vez ressurreto, uma vez salvo, uma vez do Senhor selado, não há como ter rebelião nesse aspecto. E outra coisa também é que quando João escreve Apocalipse 20, ele não está vendo na perspectiva da terra, ele está vendo uma visão celestial. Veja, o texto fala de que ele está no céu vendo isso. Então, isso é bem difícil de crer. E vamos lá então por capítulo 20, entendendo que não existe um milênio de 1000 anos, mas sim, isso é apenas um símbolo, que nós vamos ver que símbolo desses 1000 anos que vai acontecer antes da volta de Jesus. Bom, no verso 1 a 3 do capítulo 20, olha aí, a gente vê a prisão de Satanás.
Veja, ele foi preso, acorrentado, enfim. Eu quero fazer algumas perguntas. Por exemplo, o que significa a prisão de Satanás? Segundo Apocalipse 9, 1 a 11, e capítulo 11, verso 7, capítulo 20, agora que nós lemos, que nós vimos no capítulo 20, verso 1 a 3, a gente pode concluir que o abismo, o poço do abismo, tem uma tampa, Apocalipse 9, 1, que pode ser aberta, fechada, selada, está escrito em Apocalipse 9, verso 2, fechada, verso 20, verso 3, e selada, 20, verso 3. Então João vê um anjo com uma chave do abismo e uma grande corrente, ok? Onde Satanás está preso lá por 1000 anos. Entenda isso, entenda isso. Ele fechou ele no abismo, ficou lá 1000 anos. Tudo isso é um simbolismo, porque um espírito não pode ser acorrentado, por exemplo. Como é que vai acorrentar Satanás? É um símbolo. Ele prendeu, fechou, selou. Então ele está dizendo que ele foi limitado em sua atuação. O que Jesus veio fazer? Veio destruir as obras de Satanás. Isso é uma ótima, talvez um ótimo estudo de falarmos de batalha espiritual, desmistificarmos a ideia de batalha espiritual, como muitas vezes nós temos, de colocarmos o diabo no lugar dele e de fato mostrarmos a ele onde ele está. Então, o que está falando aqui é que quando Cristo veio na primeira vinda e morreu na cruz do Calvário, a obra consumada dele destruiu, e há muitos textos da Bíblia que falam sobre isso, há muitos, e cabe um estudo sobre esse tema. Ele tirou as armas, desnudou Satanás, prendeu Satanás. Mas ele está ativo. Sim, ele está ativo no planeta Terra, com certeza, mas sem as suas armas. Quais são as armas de Satanás? Ele tem astutas ciladas, ok? Engano, mentira e uma série de outras coisas. Então, ele está limitado, ele está algemado, chaveado, selado. Então, ele está preso e ele tem permissão para agir com limites, com limitações, ok? Está com freio na boca. Muito bem. Segunda pergunta, que é, o que significa que Satanás não pode mais enganar as nações? Está aí no texto. Por que ele não pode enganar as nações? Então, veja só, tem a ver com a primeira vinda também. A obra consumada de Cristo foi completa, ele destruiu as obras de Satanás. Hoje o Evangelho abre os olhos das pessoas para que enxerguem a maravilhosa salvação. Os demônios estão agora impedidos de fazer com que as pessoas não entendam. Pelo contrário, o Evangelho abre o entendimento para que as pessoas possam entregar suas vidas a Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador. Então, a gente precisa entender também que as armas dele são armas agora de mentiras, enganos e sofismas que levam as pessoas a recuarem na fé, a não trabalharem, fazerem a obra de Deus e uma série de outras coisas. Outra coisa, porque em pouco tempo Satanás será solto após o milênio, diz aí. Então, a gente fala aqui que depois da grande tribulação, aquela apostasia, aquele abandono da fé, o reinado do anticristo, esse é o tempo entre aquele período da grande tribulação e a vinda de Jesus, tá? Esse é um período curto, pequeno, onde Satanás vai atuar de uma forma mais intensa, ok? O que significa os 1000 anos, então, que Satanás está preso? Já falamos, mas eu quero reforçar esse fato. Então, o número 1000 sugere um período completo. Então, um período em que cheio, um período em que as coisas
foram determinadas. Então, é um período inteiro, 1000 anos. Então, qual é esse período inteiro? Da primeira vinda de Jesus até a grande tribulação. Satanás está preso, está agora preso em suas ações, ok? Em suas atuações, ele está preso, está desarmado, ele não oferece perigo, entre aspas, ok? Ele tem limitações de atuação, e é nesse período em que Jesus veio na sua obra consumada na cruz até a grande tribulação, quando vai ser dado a ele uma liberação curta de um período de tempo para que aquelas coisas que nós acabamos de ver nos capítulos anteriores aconteçam, ok? Então o período do milênio precede o juízo, né? O juízo que está em todas as escrituras, né? Por exemplo, em Mateus 25, Romanos 8, fala do juízo. Capítulo 20, verso 4 e 6, fala sobre o reinado dos salvos em Cristo. Então, esse reinado não é na terra, nesse período, ok, mas no céu, porque João viu tronos aparecem 67 vezes no Novo Testamento e 47 vezes no livro de Apocalipse. Então, está falando que a igreja reinará, os mortos em Cristo aguardam a sua ressurreição e estão reinando com Cristo nesse período, até aquilo que vai acontecer nos próximos capítulos, ok? Muito bem, eles aguardam, como diz a ressurreição, um corpo glorificado, Filipenses 1, 21 a 23, 2 Timóteo capítulo 2, verso 12, e Apocalipse 3, 21, falam sobre isso. Capítulo 20, versos 7 a 10, a derrota final de Satanás. Então, fala de uma batalha que já foi descrita lá no capítulo 7, lembra? Estão vendo em ângulos diferentes. Isso já aconteceu. Agora nós estamos vendo de um outro ângulo. A mesma derrota, a mesma guerra. Tá? No capítulo 7 a 9. Fala lá do Armagedon, lembra desses estudos? Então, o Armagedon é a batalha final, que também refere-se a essas batalhas que estão escritas nesses versículos. Não são 3 lutas, não são 3 batalhas. Por exemplo, Gogu, Magog e Armagedon são as mesmas coisas, a mesma batalha, certo? Não são 3 lutinhas, 3 rounds, é uma só. Elas são vistas de ângulos diferentes. A gente tem que entender isso, compreender essa situação. Não é uma confusão de luta, perde uma, ganha outra, nada disso. Ganha todas, não. É uma luta só. O Armagedon, lá do capítulo 7 a 9, e Goku e Magog, agora nesse capítulo, é a mesma luta. Tá? O capítulo 16 também fala sobre essa luta. Há uma derrota final de Satanás, né? A queda da Babilônia, lembra da queda da Babilônia, do anticristo, do falso profeta, de Satanás, dos ímpios? É a mesma, no mesmo instante. Não é umas peças de dominó derrubando uma depois da outra. Não, é uma só, é uma destruição, é um juízo só, é um lançar só de tudo isso que está descrito. São as bestas, é Babilônia, é a prostituta, é Satanás, elas é a mesma destruição no mesmo tempo. Tá? Muito bem. O Armagedon, os exércitos inimigos são numerosos, capítulo 20, verso 8. A derrota deles é repentina e completa, versos 9 e 10. E é imposta por Deus, uma ação direta de Deus, né? É uma ação de Deus. A derrota final é de Deus. O lago de fogo, descrito aí, é um lugar de sofrimento, tanto para o corpo
quanto para a alma no dia do juízo, onde estão a besta e os falsos profetas que foram lançados todos no mesmo instante. Então, todos caem juntos, Satanás, besta, falso profeta e todas as demais ali. Nesse lago de fogo e enxofre, são 3 atormentados, todos esses são atormentados eternamente. Mateus 25, 46 fala sobre isso. Eternamente, não é uma morte, é uma, como os salvos em Cristo vão gozar a eternidade com Cristo, os derrotados, Satanás, a besta, enfim, Babilônia, enfim, e aqueles que receberam a marca da besta serão punidos eternamente. Não é Satanás que vai ficar lá punindo, ele vai ser punido também junto com todos, tá? Não é a casa de Satanás, certo? Não é um lugar onde ele vai lá ter os demoninhos. Os demônios estão sofrendo. Satanás está sofrendo. Eternidade. E também ali todos aqueles que seguiram a Satanás, deixando que ou não reconheceram Jesus como único Senhor e Salvador. Versos 11 a 15. A gente vê o juízo final. Cristo está assentado no trono como juiz. O trono fala de santidade, de justiça, porque é trono branco e está julgando. Todos serão julgados, uns para condenação, outros pela obra de Jesus, salvos eternamente. Todos vão ressuscitar juntos, salvos e não salvos. Versos 12 a 14. A ressurreição é para todos, tá? Salvo e não salvo. Ok? O julgamento vai acontecer para todos. Os salvos já estão justificados e os que não entregaram a vida a Cristo estão condenados. Então, a gente tem que entender isso. Há uma ressurreição de todos, ok? Muito bem. Os mortos serão julgados pelas suas obras, verso 12. Então, e nós seremos julgados pela obra consumada de Cristo. Ninguém é salvo por obras, então são condenados. Os não estão escritos no livro da vida, serão condenados, julgados em seus pensamentos, em suas omissões, em suas obras. Nós não. Os salvos em Cristo não teremos julgamento, porque Cristo representou a nós na nossa morte, nos justificando, nos fazendo justos e santos para esse dia também. Muito bem. O critério da salvação não é por obra, já falei, é por graça, verso 15, tá? Já falei que no verso 14 eles serão lançados no inferno, todos os não salvos, os inimigos de Deus, verso 10 e 15, e assim por diante. E o lago de fogo é um lugar e um estado, tá? É um estado, a pessoa vai estar lá eternamente sendo atormentada, como eternamente os salvos em Cristo estarão desfrutando da sua presença. O tempo é agora, né? O tempo de salvação é agora, não existe outro tempo. Então, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, faça, ainda é tempo. Capítulo 21 agora, nós vamos ver a bênção do novo céu e da nova terra. O João é convidado a ver a beleza dessa cidade maravilhosa, que não é o Rio de Janeiro, mas é a Nova Jerusalém, e é uma coisa tremenda. E a gente tem que desvendar os mistérios dessa cidade, ok? Fechou as cortinas, acabou a história, um novo começo, o juízo final aconteceu,
Os salvos em Cristo estão agora com um novo corpo. E João é convidado agora a olhar para a nova cidade, a nova Jerusalém. Ele viu uma nova terra e um novo céu, porque o primeiro céu e a primeira terra passou. Ok? E interessante que ele vê a nova Jerusalém descendo do céu. Então veja só o que vai acontecer aqui. Os remidos estão em festa. Os remidos salvos estão em festa com Jesus. O paraíso antes perdido, podemos dizer assim, foi reconquistado. O homem caído agora é glorificado. O projeto de Deus triunfou. Lá no Éden, o projeto de Deus, ele agora triunfa no final, restaurando a condição daquele homem, agora mais do que naquele momento de Adão e Eva, agora somos totalmente nova criação, já decididos por Deus, comer da árvore da vida, Jesus, e então reinaremos com Cristo. Aonde? Aqui num novo céu e numa nova terra. Veja, a Jerusalém, a capital, a nova capital, que é a igreja, tá? A nova Jerusalém é a igreja, ela desce do céu. Os salvos em Cristo que estão lá recebem um novo corpo na ressurreição e vêm morar numa nova terra. Não é no céu que nós vamos morar. O céu é um lindo lugar, mas o céu é provisório. O céu é um lugar provisório para aqueles que morreram antes da segunda vinda de Cristo. Mas a partir da segunda vinda, na ressurreição, a terra recebe uma nova condição. A natureza, lá em Romanos 8, versos 20 a 21, que geme esperando a restauração, agora recebe a restauração, uma nova terra. Isaías fala sobre isso, né? Que o cordeiro anda junto com o leão. Há uma transformação nessa terra que foi destruída pelo pecado. Ela ganha novas dimensões. A palavra ali no original não é neos, de novo, uma coisa diferente, mas é kairos. É uma restauração completa que traz uma mudança plena. Tá? Guarde isso. Então, a terra que nós vemos hoje vai ganhar uma ressurreição. Ok? Como se fosse uma ressurreição num corpo glorificado. Como nós teremos um novo corpo glorificado, um corpo completamente diferente desse, que nós já vemos, que não sofre, que não tem dor, que não morre, que não sofre emocionalmente, que não sofre fisicamente. Então, isso também vai acontecer nessa terra e no céu. As coisas vão ganhar uma nova dimensão, certo? Então essa palavra é muito chave, não é neos de novo, é kairos, é o tempo de Deus, é um novo estágio ou uma nova forma. Não é a continuação desse, tá? Não é a continuação desse mundo, mas é uma transformação, uma ressurreição, como se fosse uma ressurreição da terra, num novo estágio, ok? Ela vai ser purificada com fogo, segundo de Pedro capítulo 3, verso 13, e ela é uma comunidade nova agora, certo? É um novo desconhecido, que a gente não tem ainda conhecimento. Não vai ter separação do céu e da terra, verso 1 a 3, João não vê o mar. Não vai ter praia. Não significa isso. O céu e a terra vão ser habitação de Deus, vão ser habitação da igreja gloriosa.
Então, vai se cumprir todas aquelas profecias do Velho Testamento, inclusive aquela de Abacuque 2:4, que a glória do Senhor vai cobrir toda a terra, vai encher o mar, e é um tempo que vai durar toda a eternidade, não 1000 anos, a eternidade. Apocalipse 21:3 fala da totalidade da igreja glorificada que desce do céu, que desce para a terra. Ela vem como um noivo para o seu casamento, verso 7 do capítulo 19. Então a gente vê a igreja glorificada que não permanece no céu, mas desce para a nova terra. Então, à luz de Apocalipse 21:3, a gente aprende que a morada de Deus já não está longe mais na terra. Deus vem morar com a gente. Nós estamos nele e ele está dentro de nós. E nós vamos estar dentro dele. É loucura. Nossa cabeça é pequena demais para entender isso. Em Romanos capítulo 8, verso 20 a 21, Paulo afirma que a criação espera por essa ardente revelação dos filhos de Deus. A terra está esperando a ressurreição do corpo dos salvos, para que ela também possa receber uma ressurreição, uma nova dimensão. Então é exatamente isso. 1 Coríntios capítulo 15, versos 3 a 9. Fala exatamente, 35 a 49. Fala sobre isso. É a analogia do nosso corpo ressurreto com a criação, que vai ganhar também uma ressurreição, tá? Entre aspas. Muito bem. Nosso corpo vai ser completamente diferente. Nós não... Você fala, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos continuar trabalhando. O trabalho não é algo que veio por causa da queda. Deus deu trabalho ao homem antes da queda. E nós gozaremos de um trabalho totalmente voltado pela graça de Deus. Tudo vai acontecer 100%. Tudo vai acontecer 100%. Então não vai ter nada fora do lugar, não vai ter nada improdutivo, não vai ter nada que não dê, não vai ter nada que não seja abundante, ok? Porque é assim no novo céu e na nova terra. O mar não existe, é símbolo de não termos separações, tá? Não é que não vai ter mar, não vai ter separação. Lembra que onde João está, numa ilha, o mar faz a separação dele com os demais irmãos. E está dizendo que o mar não vai existir mais. Ele vai estar junto com os irmãos. É isso que vai acontecer. A comunhão será perfeita, plena, eterna. Certo? Aqui a gente tem conflito, tem uma picuinha. Lá é perfeito. Tudo é perfeito. Tudo é 100% perfeito. Ok? Verso 8. Quem não vai estar no céu, na nova terra? Então ficarão de fora os indiferentes ao evangelho. Verso 8. Os covardes, os indecisos, aqueles que fugiram e não confessaram Jesus, enfim. Os que são moralmente corrompidos, ou seja, aqueles que não foram santificados em Jesus, não vai ter como entrar lá. Os assassinos, enfim. Os impuros, os que não foram perdoados ou não receberam perdão através da obra de Cristo na cruz, certo? Os religiosos, desobedientes, verso 8 ainda, e assim por diante. Os que não confiaram na palavra, verso 8 também. Muito bem. Quem não vai entrar no céu e na nova terra? Verso 4. Não haverá dor. O que não vai entrar no céu? Essa é a pergunta.
Não vai ter dor, verso 4. A dor, porque a dor é uma consequência do pecado, certo? Dor física, moral, emocional, espiritual, não vão entrar no céu. Não vai ter mais sofrimento, certo? O novo céu e a nova terra não haverá mais lágrimas, também verso 4. Então, não vai ter lágrimas, não vai ter, porque Jesus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ainda no verso 4, não haverá luto nem morte, não vai ter cemitério no novo céu e na nova terra, não vai ter luto, ok? Nós vamos ser eternos, eternos como Cristo é, nós somos. Nós podemos ser hoje e seremos completamente na eternidade. Quem vai estar no céu? Verso 2. A noiva, certo? A noiva, ela foi resgatada, redimida, ela que foi salva, foi liberta, foi justificada, santificada, ela vai estar lá. Vamos continuar agora num bloco. Lembre que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos, né? Então agora do capítulo 21, do verso 9 até o capítulo 22 até o verso 5, capítulo 22 até verso 5, a gente vai falar ainda sobre como é a Nova Jerusalém. Então a Nova Jerusalém é a noiva do Cordeiro, já falamos sobre isso. É a noiva. João é convidado pelo anjo para ver essa Nova Jerusalém, a noiva de Jesus. Então ele vê lá as fundações das suas muralhas, suas portas, suas praças, seus habitantes. A Nova Jerusalém é bonita por fora, porque reflete a glória de Deus. Capítulo 21, verso 11. Certo? Então, quando o João tentou escrever a glória da cidade, a única coisa que ele pôde falar é que ela tem pedras preciosas, tesouros. João viu umas coisas que não tinha palavras, expressões para escrever. No seu vocabulário não existia ainda coisas que ele viu. Então ele escreve várias situações, materiais que ele então diz é como isso, é como aquilo, enfim. A glória de Deus vai estar nos habitantes daquela cidade, então Deus vai estar dentro de nós, a sua presença estará dentro de nós, o seu caráter, o seu amor estará dentro de nós. A igreja gloriosa, a noiva do Cordeiro, terá a glória de Deus, a Shekinah de Deus, o brilho de Deus, né, na eternidade. Então não vai precisar ter sol, não tem sol, né? O que tem é a glória de Deus que brilha, e é poderoso. Verso 11. Então a igreja é bela por fora também, ela é adornada pelo seu noivo, ela não tem rugas, ela veste roupas brancas, ela é bonita por dentro, versos 19 a 20, né? E bonita por fora também. Ela tem pedras preciosas no seu fundamento, ninguém põe pedras preciosas no seu fundamento, mas a cidade tem, a igreja tem. O alicerce tem 12 espécies de pedras preciosas, conforme está escrito na visão do João. Então, não há nada escondido, os fundamentos estão as claras, todo mundo vê a beleza que é o fundamento da obra de Cristo na vida dos salvos, na vida da igreja. Essas são as 12 joias que nós encontramos no fundamento dela. Ela é bonita também por dentro e por fora. Verso 13 e verso 25, a gente vê 12 portas. Ela tem porta por todos os lados, tá? Isso fala da oportunidade, da abundância.
todos podem entrar, todos podem, tem acesso para todo mundo, tá? Todas as línguas, povos, raças, todos têm acesso à entrada nessa cidade, ok? Ela é aberta para todos, isso que fala das 12 portas, porque ela é aberta para todas. Ela é aberta para todos, mas não aberta para tudo, versos 12 e 27. Veja, ela tem uma muralha gigantesca, ela tem uma muralha de proteção, é simbólico, logicamente, ela não é porque seria um cubo, se você pega as dimensões, seria um cubo a cidade. Ela não fala ela fala das 12 portas, 12 aberturas, mas nem tudo entra na cidade, normalmente falando daquele que não entrará na cidade, não entrará na presença de Deus, tá? Teria um anjo em cada porta, é um símbolo. Logicamente quem está lá agora é salvo em Cristo, mas está dizendo que aqueles que não tomarem uma decisão até esse momento da vinda de Jesus não poderão ter acesso a ela. Fala da santidade, verso 10, fala a separação dos impuros, verso 27. É um muro de fogo que protege a sua igreja. Zacarias capítulo 2, verso 5 fala sobre isso. A igreja está segura, a igreja está guardada, a igreja está protegida. O pecado não entra na Nova Jerusalém, verso 27, a primeira parte. Significa que não haverá pecado. Todos nós seremos como Cristo, no seu caráter, no seu pensamento, seremos plenamente como Ele, ok? Muito bem, a Nova Jerusalém tem espaço para todos os remidos, verso 15 a 17, ela é quadrangular, né? Ela tem comprimento, altura, como falei, é um cubo. Ela tem 2.200 quilômetros de comprimento, de largura e de altura. Ela tem 2.200 metros de altura, de comprimento e de largura. Então, é um cubo. Está falando da perfeição. Não está falando que vai ser uma cidade assim. Está falando da perfeição, a simetria da cidade, né? Dos ideais da nova cidade. Ela é justa, ela é perfeita, ela é justa em todos os lados e alturas. Ela é completa, né? Ela não tem partes baixas e altas. Ela é plena. Não existe ricos, pobres nessa cidade, tá? Todos seremos iguais diante do Senhor, recebendo a mesma glória e recebendo a mesma presença. A gente vê que ele foi preparar lugar, quartos, né? Ou alguns acham que são mansões. Não foi feitas por mãos, foi o próprio Deus, que é o arquiteto, o fundador dessa cidade, né? E é assim que essa cidade é guardada. Tem uma muralha que cerca a cidade tem essa dimensão, mas a cidade tem uma muralha de 70 metros de altura. As dimensões que o João calcula ali. Imagina 70 metros de altura. Muito bem. Essa medida indica uma cidade eterna, tá? Ela não é desse formato, lógico. Então ela está descrevendo que é uma cidade eterna, tá? Ela tem equilíbrio, ela tem ordem, tá? É isso que está descrito aqui. A Nova Jerusalém é um lugar onde se vive em total integridade, já falamos, versos 18 a 21. Tudo está descoberto, a luz, enfim. É o lugar da comunhão com Deus, versos 22. No Novo Testamento, a presença de Deus estava no tabernáculo, né, no Velho Testamento. E agora a gente vê que o véu foi rasgado por Jesus
nós temos livre acesso à presença do Pai. O Espírito Santo enche, não o edifício, mas os crentes, e a Nova Jerusalém não haverá igreja, isso mesmo, não haverá templo, não tem igreja para ir no domingo, porque Deus habita na igreja, Deus habita nos membros, Deus habita nas pessoas, e não vai ter lugar para reunir, porque o lugar será o próprio lugar. Deus habita entre nós e nós vamos habitar nele. Isso é tremendo. Uma plena comunhão, perfeita e plena comunhão, certo? É o lugar da manifestação plena da glória de Deus, versos 23 e 24, é iluminada pela glória e não pelo sol e pela lua. Não terá lâmpada, né? A igreja é a lâmpada acesa. A Nova Jerusalém é o paraíso restaurado, onde corre o rio da vida, versos, capítulo 22, versos de 1 a 2. Então, a gente vê ali que a igreja, que é a Nova Jerusalém, que é a noiva, tá? Esses símbolos são a mesma coisa. Há um jardim, o Jardim do Éden na época percorria por 3 rios, lembram? Né? 3 rios. E agora a gente vê que esse jardim só tem um rio, que é o rio da vida, que sai do trono de Deus. Ok? Flui do trono de Deus. Então flui da vida eterna, da salvação perfeita, gratuita, o dom, a soberania, da graça de Deus. Passa paz, vida, cura, salvação, tem nesse rio, que é a própria presença de Deus. Rio da vida, rio Zoe, que simboliza a vida abundante e gloriosa da cidade, que flui da cidade. Capítulo 22, versos 3 e 4, vai falar que nessa Nova Jerusalém tem o trono de Deus, que Deus governa soberanamente e é Senhor da igreja. Os salvos estarão no descanso eterno, Hebreus 4, 9. Eles descansarão da sua fadiga, capítulo 14 de Apocalipse, verso 13. Né? E eles trabalharão. A gente associa o trabalho, a cansaço com o trabalho. Mas, no novo céu e na nova terra, o trabalho não cansa. Tudo flui 100%, tudo prospera, tudo frutifica, ok? Vamos ter essa intimidade perfeita com o Senhor, porque nós vamos estar face a face com Ele, certo? O céu é em lugar da intimidade com Deus. A gente tem que entender isso. Novo céu e nova terra, tá? Esse lugar, essa nova terra onde nós vamos morar, que tem um novo céu, é o lugar da intimidade profunda com Deus. Então, a Nova Jerusalém é onde os remidos vão estar morando e reinando com Ele eternamente. Verso 5. Muito bem, reinaremos com Ele, viveremos com Ele. Que graça, que glória será isso. Os desafios da Nova Jerusalém, está no capítulo 22, versos 6 a 21. Os últimos versículos estão escritos aqui. Como nós falamos, o novo céu e a nova terra é o nosso destino e também a nossa motivação. É algo que nós temos que correr no sentido de desejar. Maranata, vem Senhor Jesus. E é o lugar onde nós vamos viver eternamente. Não é aqui e não é no céu, é na nova terra, onde existe um novo céu. No passado, a visão do novo céu e da nova terra
motivou os irmãos a serem discípulos radicais. Capítulo 11 de Hebreus fala sobre isso. Fala de como eles enxergaram o novo céu e nova terra e como eles foram radicais em sua vida, focados nisso. Tá? É a garantia na obra consumada de Cristo que nós herdaremos tudo isso. Então, esse texto tem alguns desafios para os habitantes, e os desafios são os seguintes. Os habitantes da Nova Jerusalém devem guardar a palavra do seu Senhor. Apocalipse 22, 6, 11, 18 e 19. O João diz que o Apocalipse é confiável. Então, a gente tem que guardar essa palavra no nosso coração, aqui, certo? Desejando e vivendo essa verdade intensamente nessa vida. A gente vê que João está dizendo que, olha, o que eu vi é algo verdadeiro, confiável. É uma visão de Jesus, uma carta de Jesus para a sua igreja. Então, é o Apocalipse de Jesus, não de João. Então, porque a revelação partiu do céu, não partiu de uma experiência, num pastoreio de João. Ok? Foi uma visão do céu. Então é para guardar esse conteúdo e viver radicalmente para Jesus nessa vida, para que a gente de fato almeje, né? Isso enche o nosso coração de esperança, de desejo de servir ao Senhor. Então a gente tem que obedecer, praticar, e é isso que a gente vê no verso 8 e 9 também. É uma mensagem de Jesus para a igreja. A gente tem que estar preparado para o julgamento, versos 12 a 15. O juiz vai estar sentado para julgar as nações. O juiz é justo. Ele está desde o começo e até o fim. Ele conhece tudo. Ele e o Pai e o Espírito Santo estão agora consumando a sua obra. E os habitantes da Nova Jerusalém estão com as portas abertas, não com as suas obras para mostrar para o Senhor, mas com o sangue do Cordeiro sobre as suas vidas, demonstrando que aceitaram, receberam, confiaram as suas vidas a Jesus. Verso 14 desse livro, ok? Foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Eles podem entrar confiantes pelas portas. O Senhor da Glória foi é identificado aí no verso 13 a 16. Ele é o começo e o fim, alfa e ômega, versos 13. Ele é de eternidade a eternidade, tudo é dele e é para ele, ok? Jesus é suficiente, a gente tem que entender isso. Ele é brilhante estrela da manhã, verso 16, Jesus. Ele promete buscar sua noiva. São as considerações finais agora, depois da visão. Verso 7, verso 12 e verso 20 do capítulo 22. Jesus, como a noiva, já assumiu o seu compromisso de amor com ela. Jesus amou até o fim, pagou o dote na cruz. Agora a igreja deve se preparar para o casamento. Breve a gente escutará o som da trombeta para buscar a sua noiva, onde todas as coisas estarão acontecendo naquilo que nós vemos nesse livro do Apocalipse. Já se passaram mais de 2000 anos e ele está cada vez mais próximo. É como se ele estivesse já ali sendo segurado pela camisa, pelas suas vestes, desejando vir, mas ainda não completou o número dos salvos. Não completou. E nós temos que levar essa palavra de salvação a muita gente. Não completou o número de salvos. Lembre-se que Jesus diz que essa palavra do Evangelho será pregada em todo mundo e então virá o fim.
Jesus é misericordioso e ele aguarda até o último se converter. Então, o livro do Apocalipse é um outdoor de Deus anunciando que Jesus voltará em breve. É a promessa que vai se cumprir com certeza. Não sabemos a hora e o dia, Jesus falou em Mateus 24, 36, mas a gente aguarda porque ele está às portas, capítulo 24 de Mateus, versos 42 a 44. Muito bem, estamos terminando aqui esse estudo maravilhoso. O livro de Apocalipse é um livro da graça do começo ao fim, e a gente tem que também aguardar ansiosos pela volta de Jesus. Vamos fechar esse estudo gratos a Deus, orando, e que o Senhor possa nos ajudar a entender mais completamente as coisas, a sua revelação, e a gente vai conferindo, tá? Não acredite em tudo que eu falo aqui. Confira, vá atrás, confira os textos, pegue os textos, leia o que Jesus disse sobre a volta, sua volta, leia o que Paulo fala sobre a volta de Jesus, enfim, ok? Vamos orar. Somos tão gratos a Ti, Senhor, por essa oportunidade, gratos por cada irmão que esteve junto com a gente, gratos por encerrarmos esse tempo. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor ilumine nossos corações, nosso entendimento, que o Senhor nos dê capacidade e sabedoria em como vivermos essa vida plena que o Senhor conquistou lá na cruz do Calvário. Nós te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Se você tem perguntas, você pode fazer. A gente vai estar respondendo a elas. Na próxima semana eu vou estar anunciando aí o que nós podemos estudar a respeito de algum assunto. Talvez iniciarmos aí falando 1 ou 2 estudos sobre batalha espiritual, nossa posição em Cristo, depois falarmos sobre alguns assuntos que têm ardido no nosso coração nesses últimos tempos, sobre a nova aliança. É muito importante a gente tomar posse de algumas coisas que a gente ainda tem dificuldade, né? E a gente possa avançar, crescer nesse conhecimento da nova aliança, ok? Muito bem, uma ótima noite e um ótimo final de semana. Até mais. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance.